Pode, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Iniciando mais uma semana. Iniciou bem, 4 graus pela manhã, né? Pois é, agora estamos chegando no inverno, né? Esse mês agora que vem começa o inverno oficialmente. Nós pegamos dias frios aí. Boa tarde. Já foi difícil de levantar hoje, né? Que não é ainda no inverno. Quando chegar o inverno, então não vai dar para sair da cama. Eu já queimei hoje. No primeiro dia frio eu já queimei, então lá. Eu também. Eu não. Antes das 9 eu não levantei. Pois é, e não chegou oficialmente o inverno, né? Só no final, lá para dia 22, 23, por aí, né? 22 de junho, eu acho. Ainda tem uns dias. Né? Não, mas hoje estava um dia bonito, apesar do frio, estava um dia bonito, um sol bem bonito. Então, tem o lado bom do friozinho. O frio e a bergamota combinam, né? Daí dá para aproveitar. Mas é isso aí, pessoal. Então, eu dei uma olhada no nosso calendário, né? A gente tem uma previsão de mais uma atividade de avaliação na outra semana. Então, para fixar bem os conceitos relacionados ao cálculo das integrais, tanto pela fórmula dos trapézios como pela fórmula de Simpson, eu vou apresentar rapidamente aqui as fórmulas novamente, né? Sempre é bom a gente olhar novamente as fórmulas, e eu modifiquei um exemplo que eu havia dado anteriormente, e eu vou pegar a lista de exercícios ali e vou propor para vocês alguns exercícios para vocês tentarem resolver, né, como a gente já fez em outros encontros aqui. Eu dou uns minutinhos para vocês pensarem enquanto para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, tá? Então eu vou começar a apresentação, eu vou pegar aquele mesmo arquivo que eu já trabalhei sobre as fórmulas, né? Eu fiz algumas modificações e então vou apresentar para vocês aqui. Quem acompanhou vai perceber que tem algumas diferenças, né? Não nas fórmulas, mas em alguns exemplos, alguns gráficos que eu incluí, né? Para ver se melhora a compreensão aí de alguns conceitos envolvidos. Então, vou começar aqui. Então, antes de iniciar, né, pessoal, eu só quero mostrar para vocês aqui no nosso canal ali do YouTube, eu tenho essa playlist. Eu gosto de vez em quando mostrar aqui o que já tem lá, porque até agradeço, né, quem se inscreveu. Algumas pessoas estão gostando do material e, bom, acompanham mais assiduamente, outros menos. Então, assim, sempre que surgir, né, algum problema técnico, vocês me avisem. Na semana passada, né, eu tive aquele problema na sexta-feira aqui de conexão no Zoom, mas depois consegui processar a aula, estava tudo salvo lá, né? Já aconteceu de ter uma outra turma, eu simplesmente perdi toda a aula, né? Mas a de vocês não aconteceu, felizmente. Então estão aqui os arquivos, né, da playlist. Esses últimos que nós vimos então sobre interpolação, as diferentes fórmulas de interpolação, né? A gente trabalhou lá com o problema interpolador de Newton, tabelas de diferenças finitas e diferenças divididas. O polônimo de Lagrange, a gente inclusive, né, deixou prontas ali as planilhas para fazer a interpolação tanto com 2 quanto com 3 pontos, né? A gente fez alguns exemplos para montar a planilha
e deixar pronto ali para facilitar os cálculos, né? E aqui nessas últimas aulas, então, da semana passada, que a gente trabalhou essas fórmulas de integração, que eu deixei, então, um vídeo lá sobre a fórmula de trapézio e outro sobre a fórmula de Simpson, né, que a gente detalhou, embora eu tenha falado das duas, mas, de qualquer maneira, né, eu procurei separar assim por título, tá? Obrigado. No fim eu comecei a me familiarizar melhor, né, com os recursos aqui do Zoom e usar os arquivos mais ou menos prontos. Para mim está mais natural, assim, digamos, a produção do vídeo, então realmente facilita bastante. Alguns eu consigo assistir, né, então eu vejo que está uma sequência boa, assim, acho que ajuda quem não consegue assistir às aulas aqui no horário previsto, né? Então acho que ajuda bastante. Ótimo, professor. Até porque, caso fique alguma dúvida, ou às vezes mesmo que às vezes tu acaba não prestando muita atenção, não pega de primeira, sabe? Sim. Conteúdo, né? Às vezes, porque como é coisa nova, às vezes o cérebro não processa tão rápido, né? É Aí verdade. tu poder rever mais de uma vez ajuda muito, sabe? Às vezes até fazer de novo exercício junto. Sim. Não, eu acho que é um recurso bem bom mesmo. Eu acho que se eu tivesse na situação de aluno, assim, eu ia gostar também, porque eu me lembro assim que às vezes o professor explicava umas coisas, eu chegava em casa depois e não me lembrava direito de algum detalhe, né? Então não tinha esse recurso. Então acho que nesse sentido eu realmente, né, poder assistir o vídeo, porque daí tu seleciona aquilo que te interessa às vezes, né? Então acho que realmente é um... Às vezes tu já viu alguma parte, alguma coisa, o que tu não entendeu melhor, tu consegue rever, sabe? E às vezes são coisas que, principalmente agora no curso superior, né? Nem todo conteúdo é tão fácil tu achar o acesso, sabe? Sim. Talvez tenha num livro, ou mesmo um indiano no YouTube, mas não é a mesma didática, né? Sim. Então é bem melhor fazer algo... Não, e outra coisa, né, que claro que alguns vídeos que a gente encontra na internet até são de pessoas que a gente vê que são confiáveis, assim, mas é um tiro no escuro, digamos, né, Jonathan? Isso aí. Né? A gente já pode ir com mais confiança, não? Porque eu ou qualquer outro professor, né, a gente nosso interesse é passar a informação correta, ninguém vai colocar uma informação que não seja correta e já há vídeos assim de pessoas desconhecidas, né, que a gente não sabe a formação. Eu sou o pé atrás, viu? Até eu tenho assim um pouco de confiança, eu sempre olho com bastante atenção. Aí quando eu vejo que esse material aqui tá bom, aí eu fico mais tranquilo, mas realmente tem que ter cuidado. Mas eu acho legal também, assim, eu até é oportuno de falar, acho legal vocês verem também outros autores, porque às vezes, né, vocês vão conseguir ver outros exemplos, assim, de repente, para enriquecer, né, a forma de trapézios, ou forma de Simpson, ou qualquer outro assunto, né, não só do cálculo numérico, mas eventualmente eu acho que é legal, porque às vezes um outro professor, uma outra apresentação com alguma outra explicação pode ajudar a compreender, né, algum detalhe que tenha ficado em dúvida. Então acho que isso também é uma coisa legal assim de se fazer, tá? Então procurando bem, né, em sites, em lugares onde sejam materiais de boa qualidade, eu acho que por exemplo, eu conheço assim, a Unicamp, eu sei que tem materiais bem feitos, tá, pessoal? Quem já visitou o site da Unicamp, tem materiais muito bons lá. Tem uma outra universidade de São Paulo, que é a Unesp, né, que tem também aulas muito bem gravadas, assim, com bons recursos, professores que explicam detalhadamente os exemplos, tá? Então, são dicas que eu dou que vocês podem... E na Unesp, vocês podem procurar, assim, por assunto, né? Por exemplo, cálculo 2, né?
técnica de integração por partes. Aí eles vão direcionar para os vídeos que falam sobre aquele assunto, tá? Então, também é uma dica. Mas beleza, então, eu vou retomar aqui o nosso texto, né? A gente está falando sobre técnicas de integração numérica, eu coloquei um título, né, resumido, integração numérica, e o objetivo é calcular as integrais definidas, né? E aqui essas funções que aparecem, a gente vai ver nos exercícios, né, podem ser funções de cálculo muito difícil, não tem uma primitiva imediata, e mesmo que tenha, às vezes pode ser muito difícil de serem obtidas por técnicas sofisticadas, que às vezes as pessoas, né, não dominam e não teriam tempo para investir no conhecimento a mais, né, dessas técnicas. E às vezes também, como a gente vai ver em alguns exemplos, a função vem apenas tabelada em alguns pontos, né? Esses pontos podem ser originários de algum experimento, né, alguma coleta de dados feita de alguma forma que tem uma tabela lá, e a partir da tabela, então, a pessoa deve calcular uma integral para obter alguma informação, né? Então, há muitas situações em que a integração numérica acaba se justificando, né? E o objetivo, então, né, é obter uma aproximação e não o valor exato da integral, porque, naturalmente, quando se usa a técnica de integração numérica, os valores obtidos são aproximações. No caso das formas Newton-Cotes que a gente está trabalhando, né, todas elas, tanto trapézios quanto a forma de simples 1/3, se encaixam neste formato aqui, ó, né, são os valores da função multiplicados por certos coeficientes, tá? E os pontos, o x0, x1, x índice n, né, pertencem ao intervalo AB, e nas formas fechadas eles obedecem a este regramento, ó. Os pontos vão formar uma progressão aritmética, né, no intervalo AB, começando sempre com o ponto A, que é a extremidade inferior, terminando no ponto B, que é a extremidade superior do intervalo, e vai ser uma razão igual a H, uma progressão aritmética de razão igual a H, definido por B menos A sobre N, onde o N, então, é um número natural escolhido previamente, né? Às vezes por algum critério, por exemplo, pode ser um critério de economia, né? A pessoa não tem muitos recursos, ou então tem uma calculadora muito simples, ela tem que trabalhar com um valor pequeno de N. Mas vamos supor que a pessoa tem recursos computacionais bastante sofisticados para ela pode escolher N igual a 50, N igual a 100, que não vai fazer muita diferença, então ela pode, né, nesses casos, trabalhar com N maior, porque a princípio, né, quanto mais elevado o valor do N, né, a tendência é das aproximações terem maior qualidade, né, mas tudo depende dos recursos. Às vezes, o N é definido pela tabela, né? A tabela já vem lá com os pontos previamente definidos, então o N já vem determinado pela tabela, tá? De qualquer maneira, tanto na forma dos trapézios quanto na forma de simples 1/3, né, os pontos vão ter esse formato aqui, ó, uma progressão aritmética de razão igual ao H. Bom, aí uma vez definidos esses pontos, né, alguns autores também chamam de nós da divisão, né, a gente calcula os valores do Y, né, e substitui na fórmula, que podem ser, então, como casos particulares, a fórmula dos trapézios, né, que nós vimos, então, o caso mais simples, quando o n igual a 1, então, nós teremos o x0 igual a A e o x1 igual a B. Esse n igual a 1 significa um intervalo, né, é o próprio intervalo AB. Então, vai ter a extremidade inferior, que é o x0 igual ao ponto A, e o x1 igual a B, que é a extremidade superior do intervalo. Bom, aí a partir dessa definição, né, a gente vai determinar o valor do y0, que é o valor da f de A, e o valor do y1, que é o valor da f de B. Então, na verdade, o que está sendo feito é uma aproximação da função por um polinômio interpolador de grau 1, que coincide com a função nesses dois pontos. Fazendo a integração desse polinômio interpolador, resulta nessa fórmula, né, que a integral de A até B da f de x e x é aproximadamente igual a h sobre 2 vezes f de x0
mais a f de x1, ou seja, a integral, né, dada pela fórmula dos trapézios é igual a essa fórmula que é representada pela notação I subscrito T. Então, esse T, que evidentemente refere-se à fórmula dos trapézios, é usado em boa parte dos livros, né, para denotar esta fórmula, que é chamada também fórmula dos trapézios simples, né? E como o y0 é o valor da f de x0 e o y1 é o valor da f de x1, a gente pode escrever também nesse formato ainda mais simplificado, né? Então, uma das diferenças que eu comentei com vocês é que agora eu inseri aqui, né, uma representação geométrica aqui da interpretação, né, da fórmula dos trapézios. Então, o que essa curva quer dizer? Essa curva aqui, ó, ela representa uma função f qualquer, certo? Imagina uma função f qualquer. Então, aqui está o intervalo, né, de integração no eixo horizontal, né, você veja que h é a diferença, né, entre o a e o b, e o y0 é o valor da função na extremidade inferior do intervalo, o y1 é a extremidade superior, né, e vocês vejam que aqui nós temos uma área, né, veja que a área limitada pela curva aqui, ó, tá, é aproximadamente igual entre a curva e o eixo x, né, é aproximadamente igual à área desse trapézio, que a área desse trapézio é exatamente esta fórmula aqui, ó, h sobre 2 vezes y0 mais y1, para quem não lembra lá né, para quem estudou na geometria plana, né, a área de um trapézio é h sobre 2 vezes a base menor vezes mais a base maior, né? Então, vocês giram esse trapézio aqui, ó, se fizer uma rotação aqui de 90 graus, né, a altura dele é h, certo? Que é h sobre 2 aqui, a base maior, y1, mais a base menor, né? Então, que é exatamente essa fórmula aqui, né? Então, vocês vejam que a nossa intuição nos diz que se eu tiver, né, pontos bem próximos aqui, se o ponto A e o ponto B forem pontos bem próximos uns dos outros, né, a aproximação da curva pelo segmento de reta vai dar um erro menor, né? E por outro lado, se os pontos A e B estiverem muito distantes, né, a tendência da diferença entre o segmento de reta que define o trapézio e a curva tende a ser maior, né, dependendo do formato da função. Então, a ideia é que essa figura realmente mostra, né, que a fórmula dos trapézios ela representa uma aproximação da integral por uma fórmula geométrica conhecida, e daí vem o nome, né, fórmula dos trapézios, porque a gente está calculando com uma área de uma curva substituída, né, aproximada pela área de um trapézio, tá? Então, eu gerei essa figura aqui nesse software aqui. Então, se vocês quiserem ver, né, se vocês depois abrirem o documento e entrarem no link, aí vai estar o gráfico lá, certo? Então, no GeoGebra é possível, né, fazer gráficos, inserir pontos, é bem interessante esse software. Para quem quiser depois, pode dar uma olhada nesse link aqui. Então, a gente viu a forma do erro, né, pessoal? Essa forma do erro, ela é uma forma teórica, já comentei, né, que ela só nos dá uma informação que se a função for um polinômio de primeiro grau, o erro vai ser igual a zero. Claro, porque daí se for uma função de primeiro grau, né, o segmento de reta aqui entre os pontos A e B será o gráfico da própria função, aí não, né, a aproximação será com erro igual a zero. E aqui eu alterei um pouquinho aquele exemplo, que depois eu me dei conta, né, que eu tinha escolhido o intervalo de 0 até 1 desta função aqui, e aí fica um exemplo um pouco sem graça, né, porque essa função, a função que é x ao quadrado dividido por 1 mais e na menos 2x é uma função que no ponto 0 é igual a 0. Então eu alterei aqui o intervalo, né, passei de 1 para 2. Tá? E então eu tenho que o A vale 1 e o B vale 2, ou seja, o x0 e o x1 respectivamente, né, estão aqui ó, destacados. O H é igual a 1, porque, né, eu estou fazendo a forma dos trapézios simples com n igual a 1. Né. Então eu tenho de calcular, né, a função nos dois pontos extremos ali do intervalo, o y0,
que é a função calculada no ponto 1. Eu vou apresentar aqui os valores, depois vocês podem conferir em calculadoras, tá? Da 0,8808 e o y1, que é o ponto 3,9281. Tá? Então é uma pequena diferença aqui, se vocês compararem com o exemplo da aula da semana passada. Então, mas no final das contas, né, a integral pela forma dos trapézios vai ser h sobre 2 vezes y0 mais y1, 1 meio, né, porque o h vale 1, 1 dividido por 2, vezes a soma aqui desses valores do y0 e y1, fazendo essa conta, o resultado final vai dar 2,4045. Então eu insisto, né, pessoal, o que a gente está calculando? A gente deve dizer lá no final, a integral de 1 até 2, né, da função considerada ali, do exemplo, x ao quadrado dividido por 1 mais z na menos 2x dx, é aproximadamente 2,4045. Então a gente deve escrever isso, né, com esse símbolo do aproximadamente igual, para deixar bem claro, que depois se alguém vai ler, né, o que a gente escreveu, que a gente está dizendo, olha, foi usado um método que no caso ali foi a forma dos trapézios, né, e a gente está dizendo que a gente sabe, né, que o resultado obtido pela forma dos trapézios é uma aproximação, né, do valor da integral, e não o valor exato. Tá? Então é importante a gente fazer este registro, né, com a anotação, né, adequada. Tá? Então vocês podem usar esse símbolo aqui, ó, né, são dois tios, né, que a gente lê isso aqui como da seguinte forma, né, a integral de 1 até 2 de x ao quadrado dividido por 1 mais z na menos 2x dx é aproximadamente igual a 2,4045. Eu fiquei com uma dúvida aí, professor. Pois não. Na linha da solução ali, o h, b menos a, tá ali 1 menos 0, não seria o 2? Isso aqui foi o do exemplo anterior, ó, bem, isso aqui, esse detalhe eu não corrigi, é verdade, é 2 menos 1, bem observado, embora o valor final seja o mesmo, mas é 2 menos 1. É que eu modifiquei o intervalo, né, mas o comprimento era o mesmo. Então, é isso aí. Agora está certinho. Tá bom, tranquilo, pessoal. Tá. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu descobri, deixa eu só interromper aqui vocês, que eu descobri aí pesquisando, né, a gente estava falando agora um pouco de sites e páginas, né, existe um site, que é o site da Wolfram, não sei se vocês conhecem, tá? Onde vocês podem obter os valores de certas expressões matemáticas diretamente, tá? Inclusive, no caso de integrais definidas, ele vai apresentar, eu vou mostrar para vocês ali alguns comandos, ele vai apresentar para vocês até opções diferentes, tá, de como calcular a integral. Tá? Então eu vou mostrar aqui o site, né, e um comando, que é uma linha ali. Qual é a característica do site? Né? Ele é escrito, os comandos são escritos em inglês, tá? Então a gente tem que fazer essa conversão, né? E, digamos assim, ele não apresenta todos os detalhes, né? Não é como a gente está fazendo, por exemplo, usando a planilha, né? Definindo todos os valores e assim por diante. Tá? Então, alguns detalhes do cálculo ele não vai apresentar, né? Mas é um recurso que vocês podem usar eventualmente para conferir algum cálculo, né? Claro que tem que ter um certo cuidado na hora de escrever as funções, né, porque ele tem uma anotação que é específica daquela página, né? Então eu vou apresentar como uma opção apenas, certo? Não estou recomendando que vocês usem ou que vocês queiram fazer tudo lá. Não, é uma opção, é um conhecimento a mais, né, que eventualmente, né, vocês podem usar, né? Ele oferece diversas ferramentas, não só de cálculo matemático, pode servir para problemas de física, de química, biologia, etc.
Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem também, professor, o Symbolab. Não sei se você já ouviu falar. Peraí. Como é que é? Existe também o Symbolab. Um Y, SY. Aí, Bolab. E também para resolução de todo tipo de cálculo também. E esse nosso cálculo avançado também pode ajudar. Vou deixar certinho aqui o nome no chat. Tá, depois eu dou uma pesquisada daí. Valeu. Não, hoje, né, pessoal, existem diversas opções. Claro que a gente não pode, né, conhecer todos e ficar usando todas as possibilidades, porque não há tempo e daqui a pouco a gente começa a usar vários e não sabe usar nenhum. Né? Então, eu entendo que ok, eu acho que tem que fazer umas opções, assim, conhecer algumas, né, das ferramentas que existem, porque eu acho que no futuro, né, pessoal, assim, e no futuro não muito distante, no futuro até meio imediato, assim, né, vai ficar cada vez mais difundida essa rede, né, de páginas, de projetos que são desenvolvidos, assim, com esse objetivo de facilitar, né, o cálculo por parte das comunidades acadêmicas, profissionais de diversas áreas, né. Tem diversos projetos assim que são desenvolvidos. Eu acho que alguns, né, na medida do tempo que a gente tem disponível, a gente deve investir, né, e conhecer alguns recursos existentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse site aqui, ó, Wolfram Alpha. Quando a gente inicia, né, aparece digamos, a identificação, né, do projeto. Professor, Oi? não está aparecendo a tua tela para nós. Ah, sim, peraí que eu não tenho que compartilhar. Obrigado. Ó, então, olha só. Agora sim, né? Sim, agora foi. Tá. Então, assim, ó, essa é a página da Wolfram Alpha, a gente escreve lá wolframalpha.com, o Wolfram Alpha, o navegador já direciona ali, tá? Então, no caso, né, da opção que eu falei para vocês, que existe para calcular setas integrais, quando a gente escreve aqui, ó, essas fórmulas, ele reconhece como somas de Riemann, tá? Então, a fórmula dos trapézios e outras fórmulas ele conhece como soma de Riemann. Então, por exemplo, se eu disser aqui para ele calcular pela regra do ponto médio, vamos botar aquela função ali que eu mostrei no exemplo. Então, aqui a gente coloca várias informações, né? E, claro que se a gente errar ali, a gente vai ter que corrigir, às vezes a gente erra alguma coisa, né? Ó, então a gente bota lá, ele interpreta, né, que é para calcular uma integral usando ponto médio, com 2 intervalos. Aqui ele bota uma fórmula de erro, e aqui, ó, ele tem a regra trapezoidal aqui, tá? Então, eu vou colocar trapezoidal lá agora. Trapezoidal. Trapezoidal rule, né? E aqui eu vou botar n igual a 1. Ó. Que foi só para a gente conferir o cálculo que a gente fez ali. Ó. Então, é a função que a gente colocou no exemplo, ó. Né? Usando a regra trapezoidal, um intervalo, x de 1 até 2. Então, a gente consegue conferir aqui, né, as informações e o resultado, ó, 2,443. Né? Vamos ver quanto é que a gente obteve lá no nosso cálculo. Ó, 40,45. Então, deu uma diferencinha aqui devido
ao eu usar 4 casas decimais, né, então a diferença é bem pequena. E vocês vejam que ele coloca o valor exato que ele considera um valor de referência lá, ó. E aí, vocês podem... tem várias... Aqui, ó, tem a regra de Simpson, né, se vocês quiserem depois testar com a regra de Simpson, né. Então, tem várias formas diferentes de calcular, vocês vejam como tem regras diferentes de integração numérica. E o interessante é isso, né, pessoal? Eu usei n igual a 1, aí se vocês quiserem usar com n igual a 2, é só vir aqui, ó, bota lá n igual a 2, né? Aí está lá o resultado. Ó, deu 2,27386, né? Certo? E aí a gente pode ir aumentando, né, o valor do n. Vamos botar n igual a 4 aqui, só para a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos anotar lá para a gente, 2,27386. Vou inserir uma tabela aqui, só para a gente deixar registrado, né, senão fica uma coisa meio... A tabelinha aqui. Vamos botar n, e aqui a integral. Depois eu dou uma ajeitada aqui. N igual a 1, esse n aqui é minúsculo, né? 2, 4 e 8. Só para a gente... Ó, com 1 deu esse resultado aqui, né? Opa, faltou 2 aqui. Com o 2, deu 2,27386. Depois eu ajeito aqui a questão da anotação. Tá? N igual a 4. Deixa eu... Vamos lá. Ó, N igual a 4. É só pressionar o Enter de novo. Ó, 2,24111. Veja que está diminuindo, né? Então, você vai fazer mais um aqui apenas, só para a gente testar aqui. E n igual a 8. R$ 2,23291. Então, vocês vejam que, né, esses resultados estão mostrando que, neste caso, né, os valores obtidos inicialmente ali, ó, eles são aproximações por excesso, né? O valor 2,4 é maior do que o valor exato, né? É uma situação parecida com essa aqui da figura, ó. Tá vendo, ó? O trapézio, né, com n igual a 1, ele é maior, vai ter uma área maior do que a exata. Aí, à medida que tu vai inserindo mais trapézios, né, esse excesso aqui ele vai sendo eliminado, né? Então você veja que dá, à medida que o n vai aumentando aqui, ó, né, esse valor da integral dos trapézios vai diminuindo, vai tendendo, né, cada vez mais a se aproximar do valor exato, né, ali da integral, né? Então esse o legal desse site é isso, né? Essa agilidade ali, né? Tu vai, uma vez que tu encontrou a sintaxe correta do comando, né, tu vai aumentando o valor do n e se caso vocês queiram, né, utilizar, eu sugiro usar potências de 2, né, 2, 4, 8, 16, porque daí aumenta rapidamente, né, não precisa ficar testando para qualquer valor de n, né. Aí vocês vão observando a convergência, né, calculo n e olha a convergência ali, né, dos valores. Então, eu sempre sugiro colocar uma tabela e aí no próprio site da Wolfram, ó, na parte inferior, ó, vai aparecendo, né, o erro. Ó. Vocês vejam que o erro em termos absolutos é 0,02.
O erro relativo é 0,001. Então, à medida que vai aumentando o valor do N, vocês vão ver que essa bolinha aqui, ó, vocês veem que o erro ali, ó, com N igual a 8, está ali perto de 10 a menos 3. Né? À medida que vocês vão aumentando o número de intervalos, vocês vão ver que essa bolinha vai descendo aqui assim, ó. Quanto mais para baixo ela tiver, ao longo dessa curva, menor é o erro, né? Porque aqui são potências de 10, ó, com expoente negativo. Tá? Então é bem interessante esse recurso aqui, em que ele representa a diminuição do erro em termos absolutos. Tá? Então a gente viu, né, a forma dos trapézios repetida, voltando aqui à minha apresentação, né, que para n maior ou igual a 2, o h é b menos a dividido por n, né, o x0, de novo, é aquela progressão aritmética, e a integral é dada por esta fórmula, né, que corresponde, então, à ideia de que os trapézios que estão em posições intermediárias, têm lados que fazem vizinhança com dois trapézios, por isso que tem vários pontos que tem peso 2, né? Enquanto a extremidade inferior, que é o f de x0, e a extremidade superior, que é f de xn, tem peso 1. Né? Faz essa soma e multiplica por h sobre 2, né? É como se tu estivesse somando a área de vários trapézios ali naquela figura, portanto, isso vai te dar uma aproximação da integral definida, como nós vimos ali nos exemplos. Né? Então, nesse caso, nós vimos também que existe essa fórmula prática aqui, de estimativa do erro, a gente até já implementou isso lá na planilha, né? E essa fórmula prática, ela estabelece, então, que o erro é menor ou igual a b menos a dividido por 12, vezes o máximo das diferenças finitas de segunda ordem, calculada em valores absolutos. Né? Então a gente viu lá, desenvolve as diferenças finitas até segunda ordem, toma um módulo, né, e pega o maior valor de todas as diferenças de segunda ordem para substituir nessa fórmula. Né? Então, como eu já comentei, mas estou registrando aqui por escrito também, né, que essa fórmula é mais usada, porque é possível calcular as diferenças até segunda ordem, né, e a fórmula que envolve a derivada segunda tem importância teórica, né, que é esta fórmula aqui. Porque ela não estabelece que ponto é esse, né, o ponto C. E, além disso, às vezes a derivada segunda é uma derivada de difícil determinação. Né? Então, saber o valor máximo ainda dessa derivada segunda é mais um problema. Então, ela tem importância teórica porque ela garante que o erro é igual a zero, né, desde que a função envolvida seja uma função de primeiro grau, porque se for o caso, né, a derivada segunda vai ser igual a zero, então aí o erro vai ser igual a zero, porque de fato, né, o trapézio vai ser o gráfico da própria função. Então isso é a discussão, né, e nós vimos então esse exemplo, nós fizemos o exemplo do cálculo, né, dessa integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx pela forma dos trapézios com n igual a 4 e n igual a 8, né, nós desenvolvemos esse cálculo na planilha, né, e aqui eu deixei registrado todo o desenvolvimento deste cálculo com n igual a 4. Né. O a vale 0, né, o b vale 1, né, a função é n menos x ao quadrado, é a função aquela que origina a distribuição normal de Gauss, né, pessoal? Eu já comentei que essa função está muito presente, né, nas ciências sociais, na economia, na biologia, porque geralmente quando a gente tem esses eventos que ocorrem em grande quantidade, né, como por exemplo pessoas infectadas por uma doença como a Covid, ou então o número de peças que são defeituosas numa linha de montagem, como carro, etc., obedece a uma função que chama de distribuição normal. Né? E aí, então, quando a gente tem de calcular esta integral aqui, né, ela só pode ser calculada realmente por método numérico. Tá? Então, a gente
Aquela que eu estou calculando aqui no intervalo de 0 até 1, apenas para dar uma ideia, né? E para quem já estudou um pouco de probabilidade estatística, por exemplo, estudo probabilidade, sabe que lá, quando tu vai calcular a probabilidade usando a curva normal, né, a maior parte dos professores usam uma tabela exatamente porque para cada valor, né, daquela probabilidade teria de calcular uma integral, que isso tomaria muito tempo, né? Então, os livros trazem as tabelas já prontas. E aí se fazem mudanças de variável considerando a média e o desvio padrão, né, em cada caso. Então, para n igual a 4, né, nós temos esta expressão aqui que define o h, que é b menos a dividido por n, 1 dividido por 4, que é 0,25. Né? Então, nós vimos que esses eram os pontos da tabela, né? O x0 é sempre o ponto A, né? E o xn, que é o x4, é sempre o ponto B. Né? E os demais são obtidos através do acréscimo sucessivo do h, partindo do zero. Né? Então, 0 mais 0,25 dá 0,25, aí vai somando o h, vai dar o x2, que é 0,50, e o x3, que é 0,75. Né? Então, estão aqui os 5 pontos. Vocês vejam que esses 5 pontos definem 4 intervalos. Né? De 0 até 0,25 dá um trapézio. De 0,25 até 0,50 dá o segundo trapézio. Do 0,50 até o 0,75 é o terceiro trapézio. E do 0,75 até o 1 é o quarto trapézio. Então, na verdade, o que a gente está fazendo com esse cálculo é uma aproximação da área da curva, né, somando a área de 4 trapézios. Então, nós temos de calcular essa função em todos esses pontos, a gente fez esses cálculos, né, e vimos então que a integral calculada pela forma dos trapézios era igual a 0,7429875. Né, aqui eu reproduzi uma planilha com n igual a 4, né, e aqui está, inclusive, né, a tabela de diferenças finitas de primeira e de segunda ordem. Né? Tá? E aí, para fazer a estimativa do erro na forma dos trapézios, né, a gente pegou a maior das diferenças em valores absolutos aqui, inclusive no visual, né, dá para ver que em termos absolutos essa aqui é a maior. Né? Certo, tem que tomar o módulo antes. Então, se tu toma o módulo, essa aqui é 0,1, essa aqui é 0,04, essa aqui é 0,007. Então, em módulo, essa aqui é a maior, fica B menos A sobre 12, vezes o 0,1, 0,03 e tal, vai dar um erro de aproximadamente 8 milésimos. Né? Certo? E aí a gente fez até a implementação, tanto para n igual a 4 para n igual a 8, a gente fez o cálculo, né? Para n igual a 4 e n igual a 8 estão tabelados aí. Então, com n igual a 8, a fórmula dos trapézios resulta em 0,745865 aproximadamente, com um erro em torno de 2 milésimos. Né? Então, vocês vejam que realmente é isso que a gente espera. Né? À medida que aumenta o valor do n, né, passou de 4 para 8, então, como a gente faz um esforço maior, né, calcula em mais pontos, etc., o que a gente espera? Que o erro diminua. Então, é realmente isso que está acontecendo. Né? Então, a gente está comprovando aqui, com esse cálculo do erro, que realmente o que se espera, que é a diminuição do erro, de fato, foi o que aconteceu. Deixa eu só interromper aqui. Houve uma pergunta ali, pessoal, no chat sobre a questão da avaliação. Sim, eu estou para concluir ali. Eu até pensei que tinha concluído, mas eu acho que falta alguns trabalhos. Mas nos próximos dias, se não publicar, vocês me lembram de novo. Mas tá no finalzinho, tá na finaleira a avaliação. Esse exemplo aqui, acho que eu não fiz aqui com vocês, pessoal. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer esse exemplo. Acho que eu só comentei, não sei se eu fiz. Tá? Eu acho que não. Então, eu quero calcular essa função aqui, cosseno de Fresnel. Né? Se vocês procurarem
na internet, né, informações sobre essa função cosseno de Fresnel, vocês vão descobrir aí que ela tem aplicações bem distintas, tá? Ela tem aplicações na ótica, no estudo da difração da luz, na construção de lentes, ela é bastante utilizada, né? E também ela tem, curiosamente, né, aplicações na construção de estradas, né? Esses braços que tem na estrada, quando uma rodovia se conecta com outra, né, essas alças, como a gente chama, né, como tem aqui no cruzamento ali da Ipiranga com a Salvador França, né, aquela alça que faz a volta, assim, quando a gente está indo aqui da Ipiranga no sentido bairro-centro, né, então quando a gente quer pegar a perimetral, a gente dobra à direita e faz aquela alça ali. Então o traçado daquela curva, nos manuais de construção de rodovias, ela tem equações paramétricas definidas pelas funções de Fresnel, né? Seno e cosseno de Fresnel. Esse aqui é o cosseno. Então, observa. Como é que a gente vai resolver, né, um exemplo desse tipo aqui? Você observa aqui, ó, que este 0,4 que aparece aqui dentro do parênteses, né, ele é o valor do x. Ó. Então, se eu quiser calcular, né, esta função substituindo o x por 0,4, significa que o 0,4 é a extremidade superior ali daquela integral, né? Então, nós vamos ter que o A vale 0 e o B é 0,4, né? Certo? E, né, nós sabemos ali que, já que o enunciado disse ali, né, que o N é 4. Então, o H, que nós sabemos ali, qual é a fórmula, deixa eu pegar o H daqui do formulário aqui. Aqui, ó. O H é B menos A sobre N. Então vai ficar 0,4 menos 0 dividido por 4, né, que vai dar o 0,1. Então os pontos, né, serão, né, os pontos de 0 até 0,4, certo? Ó. Então a gente vai fazer o seguinte, agora eu vou abrir a planilha aqui. Bom, deixa eu definir a função aqui. Vejo que a função ela está escrita na variável t, né? Mas isso não importa, né? A variável é apenas uma letra, né? É o símbolo que a gente utiliza ali é a letra t, mas isso não faz diferença. Então, vamos fazer o seguinte, vou abrir a planilha e vou montar lá na planilha esse cálculo aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vamos botar aqui. Ó. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou botar aqui o valor do A, o valor do B, o valor do N e o valor do H. Então, o A é 0, né? O B é 0,4, o N é 4. Ó, então, quando chega no cálculo do H, eu já vou deixar assim, ó, como uma fórmula, porque daí se eu precisar alterar o intervalo, né, eu vou lá e altero, né? Ó, então é B, F4, menos o A, que é o F3, dividido por N, que é o F5. Ó. E a função é cosseno de π vezes t ao quadrado sobre 2. Muito bem. Aqui I, T, I e o YI. Então, eu vou dar aqui uns minutinhos, se vocês querem tentar fazer aí, para ver se vocês conseguem calcular essa função aí. Uns minutinhos, 5 minutos. Tentem fazer
esse cálculo na planilha aí, por favor. Ó, vou deixar assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem montar a planilha aí, tá bom? Fazer pelaquela do trapézio repetido lá, professor, no caso? Isso, aquela dos trapézios com n igual a 4, exatamente. Tá. Tá? Eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, prende o grito aí.
Eu achei aqui, professor. Conseguiu? 0397221, eu achei aqui. Ah, beleza. Porque sabe que eu achei mais difícil aí nesse exercício? É o uso do pi na fórmula. Ah, pois é. Eu já passei trabalho com ele em outras planilhas que eu já fiz umas vezes. Tá. Já. Como. Eu já passei trabalho com ele, eu descobri como usar. É meio chatinho. Tem que botar um parênteses, né? Isso, tem que abrir e fechar um parênteses. Isso, exatamente. É uma coisa meio estranha, mas eu sempre tentava colocar algum número ali dentro, achava que era para definir, né, quantas casas decimais, mas não, é só abrir e fechar, né? Se não fizer isso, ele reconhece como um texto, daí dá errada. Isso, aí dá umas... E só te dá uma mensagem, assim, de erro, mas não fica muito claro. Mas beleza, ó. Então lá no nosso texto, né, eu coloquei o valor lá de referência, ó, né? Vamos ver aqui, então já passaram alguns minutos, eu sei que é um pouco arbitrário isso, mas tem pouco tempo, né, pessoal? Então o que eu estava comentando aqui com o colega de vocês a dificuldade é calcular funções que tenham a presença de uma constante como π, né? Então assim, ó, abre aqui o cosseno, tá? Aí vai ficar π, aí o Excel ele pede para botar um parênteses ali, né? Certo? Aí vai ficar vezes a célula onde está o valor do t, né? Elevado ao quadrado, dividido por 2. Né? Até aqui eu recomendo talvez botar um parênteses aqui, não sei se não é necessário. Na potência aqui. Porque no zero vai dar 1 mesmo, né? Porque cosseno de zero é 1. Tá? Aí a gente arrasta aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer para testar, né? Por exemplo, pega o 0,1 ali, vamos pegar na calculadora, a gente consegue fazer aqui só para testar. Ó, a máquina, quem quiser testar na calculadora, ela tem que estar em radianos, tá, pessoal? Então, pega 0,1, né? Eleva ao quadrado, divide por 2, multiplica por π. Então, vezes π. Ó. E calcula o cosseno. Veja que a calculadora já está em radianos, né? Aperta na teclinha do cosseno aqui. 0,9998766, etc. Ó. Tá. Vamos deixar assim. 6 casas decimais é suficiente. Tá? Então, beleza. Quero testar aqui no 0,2. 0,2. Eleva ao quadrado, divide por 2, dá 0,02. Multiplica por π, a máquina está em radianos e calcula o cosseno. Ó. Não. Deixa eu fazer de novo. 0,2. Eleva ao quadrado, divide por 4. Divide por 4 não, peraí. 0,2. Eleva ao quadrado, divide por 2. É t ao quadrado sobre 2. Vezes π. A 0,062, etc. E calcula o cosseno. 0,998027, tá? Depois 0,3, né? Vamos fazer, já que fizemos até aqui, né? Eleva ao quadrado, divide por 2, dá 0,045, multiplica por π, já tem igual aqui, calcula o cosseno, 0,99024, etc. Né? Então tá certo. Então, beleza. Então aqui tu tem todos os valores do y, né? Então eu escrevi a fórmula aqui, né, pessoal? Vamos botar aqui e aqui a gente vai botar o resultado, então, do desenvolvimento da fórmula. Igual, né?
o H, que é a célula F6 na minha planilha aqui, né? Dividido por 2 vezes, ó, o Y0, né? Que é a célula G9 aqui, mais 2 vezes a soma desses aqui, ó. O Y1 mais Y2 mais Y3, né? Fechou aqui, mais o Y4, que é a célula G13, fecha o parênteses da multiplicação H sobre 2i. Vamos ver. 0,39722, né? Então tá certo. E aqui a gente pode fazer o exercício do erro, né? Vamos calcular o erro aqui. Ó. Vamos botar aqui delta aí. Estou na quarta casa aqui, professor, meu. O erro? Ah, já calculou? Uhum. Não, tem alguns casos que a fórmula é bem precisa, sabe? Claro que tem várias coisas que colaboram, né? Neste caso, o intervalo não é muito elevado, né? De 0 até 0,4. Então, e essa função não oscila tanto nesse intervalo, por isso que acaba dando um bom resultado. Então, calculando aqui as diferenças, ó, este menos o G9, né? Aí, como as diferenças de primeira ordem já são pequenas, de segunda ordem vão ser menores ainda, né? Vamos ver aqui, vai ficar este valor menos o H9. E arrasto aqui. Aqui calcula o valor absoluto. Da coluna anterior. Isso daqui. E aí o erro vai ser, então, igual a B, menos B é essa célula, o A, essa célula, né? Dividido por 12 vezes o máximo desta coluna aqui. Excelente. Um erro realmente bastante reduzido. Então, beleza, né? Ótimo resultado. Aí depois, sim, né, pessoal, só para comentar aqui, é importante vocês pensar assim, olha, em certos exercícios, em certos problemas, né, quando o objetivo é apenas ter uma ideia do valor integral, vocês calculem, não se preocupem com o erro, mas em certos problemas, como vocês já mencionaram, né, na termodinâmica, na transferência de massa, ou então lá em outras disciplinas, que seja quais forem, se o objetivo for obter uma informação um pouco mais precisa, né, com um erro, aí vocês, tendo recurso, evidentemente, com esse da planilha ou qualquer outro, vocês podem aumentar o valor do N, porque a tendência é realmente diminuir o valor do N. Né? Mas para a gente não ficar só nessa questão, eu vou mostrar para vocês um outro exercício, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu já volto aí, tá? Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu já retorno aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou entrando ali no Moodle. É que o Moodle, a conexão, ela dura alguns minutos, aí ela cai, então tem que renovar. Então, também para motivar aqui, né, pessoal, essa lista 5, ó, foi a que eu postei, já tá com a versão final, né? Então eu coloquei alguns exercícios que vão realmente, vocês vão ver, quem tentar fazer vai ser uma exigência um pouquinho maior, né? Então eu vou dar uma dica aqui pro primeiro aqui, tá? Ó.
por exemplo, né, vocês têm essa situação que eu comentei com vocês. Às vezes a função ela já vem com a tabela pronta. Tá? Vocês não vão ter que fazer aquelas contas que a gente fez no exercício anterior. Né? Tá? Então, por exemplo, como é que vocês fariam aí para calcular esta integral? Vou dar 2 minutos aí para vocês tentarem fazer esse exercício aí. Eu aguardo aqui. Tentem fazer, pode ser na planilha, não tem problema. Calcular a partir desses valores de... Exatamente. A partir desses valores, é usar todas essas informações que estão aí na tabela 1. Tá.
É 1,2379, alguma coisa assim, professor? 1,23? Isso. Menos 1 sobre... Eu não sei, acho que é E menos 1, acho. Quanto é que é o E? E menos 1. Menos 1. É uma aproximação de 1, vamos ver. Bom, então assim, pessoal. Eu te falo, eu acho que isso aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a resposta na lista lá. – 1,9806 a resposta. Vamos ver. Bom, então assim, pessoal, que é importante, né? Que, como eu disse para vocês têm a tabela. Ó. Então, o N é 5, tá? Porque é o último valor aqui, ó, do índice, tá? E o H, vocês obtêm aqui, ó, da leitura dessa coluna. Tá? O H é a diferença entre dois valores sucessivos de x. Então, o H é direto 0,2. Esse H vocês não precisam calcular. Tá? Então, qual vai ser a fórmula aqui, né? A integral pelos trapézios aqui vai ser H sobre 2 vezes o y0 mais 2 vezes y1 mais y2 mais y3 mais y4. Aí fechou aqui com y5. Tá? Vamos botar aqui. Vamos calcular então. Eu tinha esquecido de trocar o N, professor. Deu 1,98 alguma coisa agora. Tá. Beleza. Como eu disse para vocês, né? A gente tem que fazer os exercícios, porque essa é uma situação um pouco nova, né? Em relação aos exercícios anteriores. Vocês tinham sempre a função, o A e o B, calculava H. Aqui não, vocês têm a tabela. Então é um pouquinho diferente o tratamento. Você já tem que fazer a leitura da tabela. O H está ali, né? E agora é só identificou o N e inserir os dados, né? O H é o valor aqui, ó, dividido por 2 vezes o Y0, está aqui, mais 2 vezes a soma desde o Y1 até o Y4, né? Fechou ali, mais o Y5, fechou e tá ali, 1,98065, tá? E o erro, né, de novo, a gente vai calcular aqui, só para a gente deixar registrado, é bom para vocês se familiarizarem, né, para quem não acompanhou ainda, ó, diferenças finitas de primeira ordem, né? Bota lá o símbolo do igual, ó, é o y1 menos o y0. Depois é y2 menos y1 e assim sucessivamente, até a diferença no y4, que é y5 menos y4. Né? Diferença de segunda ordem é a mesma coisa. Aqui no Excel, pessoal, é mais barbado ainda. Ó. Faz Ctrl+C, Ctrl+V, ele atualiza ali, ó, a lógica. Vocês podem ver E5 menos E4. Ó. É a linha anterior, E5 menos E4. A coluna anterior, né? A coluna F. Aí atualiza aqui. São todas positivas, né? Não precisa, nesse caso, nem tirar módulo, né? Porque se vocês calcularem o módulo aqui, ó, neste exemplo, vai dar o mesmo resultado. Então, quando todas as diferenças de segunda ordem são positivas, tu calcula o erro, né? Sendo o B menos A sobre 12, né? Quem é o B? O B é o último valor do X, o A é o primeiro valor, divide por 12 vezes o máximo dessa coluna, né? Que corresponde exatamente à fórmula, porque são todas positivas. E o erro ali em torno de 0,03.
Certo, pessoal? Então, eu fiz questão de apresentar para vocês esse primeiro exercício, né? Porque eu acho que a gente não tinha feito exemplos em que a função vem dada direta por uma tabela de pontos. Então, também para motivar vocês ali a darem uma olhada nessa lista 5 de exercícios. Vocês vão encontrar, então, essas questões diversificadas, assim, com aplicações em que a tabela já vem pronta, né? Tem lá um cálculo de um volume de terra que é removida na construção de um túnel, né? Esse exemplo eu encontrei num livro, achei legal para passar para vocês. Claro que o desenho não ficou muito bom ali, porque tive que fazer com recurso aqui do Word e tal. E tem um outro exemplo que é para calcular aproximadamente a distância percorrida por um automóvel, em que a velocidade desse automóvel é calculada em vários instantes de tempo, né? Então tem a tabela ali com os pontos, é só aplicar a fórmula. Tem que ter um detalhezinho importante que vocês têm que ficar atentos, não vou deixar só essa dica, né? E tem um exercício de cálculo de eficiência luminosa. Vocês devem lembrar daquelas lâmpadas incandescentes que tinham no mercado brasileiro, né? Que elas foram retiradas de circulação. Elas têm em alguns lugares à venda ainda, né? E algumas aplicações específicas. Então, é um cálculo de eficiência luminosa das lâmpadas incandescentes. Tá? Eu apresentei esse cálculo uma vez num congresso com um aluno que era meu bolsista, e foi legal, sim, fizemos uma apresentação lá, foi bacana, então eu guardei essa aplicação. Ela deixou de ter a importância que tinha, porque as lâmpadas incandescentes perderam, né, o mercado, né, elas saíram do mercado, mas é uma aplicação que é interessante pela fórmula que vocês vão ver que aparece ali na integral. Ok? Então, acho que por hoje é isso. Tá? Eu vou ver se eu consigo concluir essa avaliação, aí, a publicação das notas, etc. O mais rápido possível. Agradeço aí a participação de todos e até sexta-feira. Tranquilo, professor. Até sexta. Boa semana. Boa semana para vocês também. Até mais. Valeu, professor. Até mais.